Olá pessoal, passamos agora ao 8º episódio da série de 10 programas do antigo Serviço Brasileiro e Ondas Curtas da BBC, episódio 8 intitulado A TV e Seus Fantasmas. O episódio 7 foi Humorismo. Vou colocar agora o 8º episódio no ar e volto já já, pessoal. A BBC apresenta O Rádio no Brasil. 10 programas sobre a história do rádio brasileiro e do Serviço Brasileiro da BBC. A década de 50 trouxe para a história das comunicações no Brasil um veículo novo e revolucionário: a televisão. Tal como aconteceu com o rádio nos seus primeiros anos de vida, a TV despertava o fascínio daquilo que parecia impossível, ter em um mesmo aparelho um rádio provido de imagens. Logo de início, e mesmo antes de ser implantada no Brasil, a TV começou a mexer muito com o rádio. Ela aparecia, diziam uns, para enterrar o antigo veículo. Portanto, em linhas gerais, a década de 50 trouxe para o Brasil, além de muito progresso, a TV e seus fantasmas, com o rádio lutando para resisti-los. Os brotos comandam o maior programa da juventude brasileira. Com Enzo de Almeida Passos, a Bandeirantes abre a sua discoteca e oferece os sucessos musicais atuais. Hey Boy 960 no dial, pique mais embalado do seu rádio. CYK. Estes alguns exemplos do novo estilo que o rádio adotou para enfrentar a televisão. Paulo Tapajós, um dos principais artífices do sucesso da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, é quem nos fala das expectativas dos homens de rádio a partir da inauguração da TV Tupi em São Paulo e no Rio. É bom deixar bem claro aqui que as primeiras experiências de televisão feitas no Rio de Janeiro foram através da Rádio Nacional. Uma televisão, uma empresa francesa, veio ao Rio de Janeiro oferecendo equipamentos, isso muito antes da TV Tupi existir. E nós fizemos pequenas transmissões, inclusive do nosso auditório, programas como, se não me engano, Coisas do Arco da Velha, programas que nós tínhamos lá que os artistas caracterizaram, e transmitimos para receptores colocados em alguns pontos do Rio de Janeiro, uma transmissão dirigida. Quando a televisão surgiu, imaginou-se logo a Nacional TV. O objetivo nosso era não perder o mercado, sobretudo o mercado publicitário, porque, deixa eu fazer um parênteses, havia duas correntes dentro da Rádio Nacional. Uma que achava que a Nacional jamais perderia aquele apogeu, e a outra que achava que perderia. Eu fazia parte, inclusive, da segunda corrente. Mas, dentro dessas duas correntes, havia pessoas fortes, influentes, que achavam que a Nacional não perderia o prestígio. Aí surgiram também os seguintes obstáculos. As emissoras associadas, que foram as pioneiras na televisão, a primeira emissora de televisão é Tupi de São Paulo, depois Tupi do Rio, né? Não queriam perder aquela boca, que era a publicidade, quer dizer, o anunciante se carreando para a televisão. Não queria perder aquilo. O medo que se a Nacional entrasse com aquele elenco que ela tinha, com aqueles recursos que ela tinha, entrasse na televisão, eles iriam mais uma vez ficar em segundo, terceiro ou quarto lugares. E isso assustava de tal maneira que o prestígio pessoal do Chateaubriand, junto ao governo, junto às forças que detinham o poder de permitir ou não o uso do canal de televisão, ele se impôs, esse prestígio dele se impôs de tal maneira que a Nacional ia sendo sempre passada para trás na hora de receber a concessão. Além dessas pressões mencionadas por Paulo Tapajós, outros fatores marcaram o início da televisão no Brasil. O pesquisador e radialista Luiz Carlos Saroldi nos conta alguns deles. Em 1950, o senhor Assis Chateaubriand presidente dos Diários Associados, instalou a TV Tupi de São Paulo.
e, em 1951, a TV Tupi do Rio. Segundo consta, a própria RCA, responsável pelo equipamento, ao estudar a realidade brasileira, achou muito prematuro aquele lançamento e achando que o rádio ainda tinha muito a dar, que poderia ser mais explorado antes do Brasil ingressar na era da televisão. Mas Assis Chateaubriand tinha pressa, precisava solidificar a sua liderança empresarial e partiu para isso, para a TV. Esse início da década marca o confronto que já vinha sendo esperado entre o rádio e a televisão aqui no Brasil. Para muita gente do rádio, essa época é o começo de uma possível transferência de veículo, ganhando a imagem. E já existia um lugar comum, pelas nossas emissoras, dos locutores dizerem de repente, durante uma entrevista ou um acontecimento de auditório: pena que não tenhamos a imagem para mostrar tal fato. Como enfrentar a concorrência? O mesmo rádio ao vivo ou outro diferente do modelo anterior ao advento da televisão? Esse era o grande problema que se colocava para os homens de rádio e até mesmo para os empresários de rádio naquele instante. 3 respostas vão sendo esboçadas e postas em prática ao longo da década de 50. Uma delas começa pelo mesmo homem que tinha sido diretor artístico da Nacional nos tempos áureos, José Mauro. Na época ele estava investido no cargo de diretor da Rádio Tamoio, também dos Diários Associados de Assis Chateaubriand. Zé Mauro vai formular um esquema econômico, prático e moderno para Tamoio. Utiliza o slogan "Música, exclusivamente música", e coloca para executar essa filosofia uma equipe de bacharéis do disco. Bacharéis com promoção em outdoors, em anúncios de jornais e espaço na imprensa. Uma equipe selecionada de discotecários e produtores, investidos na nova função de disc-jockeys, embora nem todos chegassem ao microfone para apresentar programas. Com esse formato, mais o jogo criativo de dar cores às músicas, ora chamando uma de música rosa, outra de música ciclame, música verde e por aí afora, José Mauro e seus bacharéis do disco vão conseguir levar a emissora a ótimos índices de audiência na época, chegando até um confortável segundo lugar, mais tarde suplantando mesmo a Nacional. A segunda resposta viria com a Rádio Eldorado, fundada pela senhora Ana Cury com pretensões de fazer rádio ao vivo, mas logo dissuadida desse propósito por um incêndio em suas instalações ainda não inauguradas, o que levou o diretor artístico Gilberto Martins, um experiente radialista e responsável pelo lançamento da radionovela na Nacional, a formular um outro caminho, que acabou mostrando, na verdade, mais realista, optando por um formato compacto, bem mais moderno e econômico. E a terceira resposta viria de uma emissora em moldes tradicionais, e então em busca de atualização, a Rádio Jornal do Brasil, que em fins da década de 50 iria enveredar pelo caminho música e informação, filosofia que somava o cuidado musical de sua equipe de programadores aos recursos materiais e jornalísticos do Jornal do Brasil, agora postos a serviço de um novo formato, de uma nova filosofia radiofônica. Luiz Carlos Saroldi. O rádio não estava ainda totalmente morto, como diziam alguns. Estas 3 respostas competitivas das rádios Tamoio, Eldorado e Jornal do Brasil do Rio, descritas por Luiz Carlos Saroldi, seriam também utilizadas pela maioria das demais emissoras em todo o país. Com a TV aos poucos subtraindo do rádio seus profissionais e principalmente suas verbas publicitárias, a opção por uma programação diferente e barata pareceu a solução na época. Fernando Veiga, da Rádio Jornal do Brasil, conta o caso da Rádio Eldorado do Rio, de Gilberto Martins, que enveredou para a música por razões muito diferentes das já comentadas. O Jornal do Brasil é que realmente lançou esse esquema de música e informação. E porque ainda nessa época outras estações faziam da música seu principal carro-chefe. Eu não me lembro exatamente Eldorado de que ano é, mas eu acho que é de 52. Surgiu Eldorado, que por força das circunstâncias foi obrigada a transmitir dos transmissores, porque o estúdio dela pegou fogo antes dela começar a iniciar,
Então, o que você podia fazer no meio do mato? Apenas botar a música que você procurava fazer com que fosse da melhor qualidade. Mas ela tinha já um cast, já contratado pelo Gilberto Martins, que foi o diretor que lançou. Então você vê, aí Eldorado então teve que apelar para a música. Então ela enveredou pelo caminho da música como uma opção, e foi realmente um achado. Fernando Veiga. Vitor Costa, que durante muito tempo esteve à frente dos grandes projetos da Rádio Nacional do Rio, montou em São Paulo a Nacional Paulista no início da década de 50 e logo em seguida a TV Paulista. Mário Brazini, que atuou na Rádio Nacional do Rio e na de São Paulo, além da TV Paulista de Vitor Costa, nos fala da importância de Vitor dentro desse novo panorama paulista do início da década de 50. Mas a importância de Vitor não está apenas em ter feito o maior radioteatro do Brasil em todos os tempos. O maior mérito de Vitor Costa está em quando foi para São Paulo, enxotado do Rio de Janeiro após a queda de Getúlio, criando em São Paulo a Rádio Nacional de São Paulo e a Televisão Nacional de São Paulo, foi quebrar um detestável, um abominável convênio que existia entre todos os proprietários de rádios e televisões de São Paulo, que estabeleciam um salário teto para as pessoas e não permitia que um convênio que não permitia que alguém pagasse mais do que ele já ganhava na outra emissora. Vitor Costa rompeu com esse convênio, passou a contratar os atores pelo que ele considerava justo e válido, comparando com o Rio de Janeiro, o que causou um transtorno infinito no rádio e na televisão paulista, mas permitiu que o nível de vida artístico melhorasse e que as produções melhorassem também. Mário Brazini. Juntamente com as alterações trazidas com a televisão nos anos 50, vários movimentos musicais também apareceram com muita força. Era a época da bossa nova, do rock and roll, e nos anos 60, um movimento tipicamente brasileiro com base no rock, a Jovem Guarda. Este movimento revelou muitos dos cantores e compositores que hoje são sucesso no Brasil. As rádios se voltaram com muita força para este novo estilo musical, lançando inúmeros programas dedicados principalmente à juventude. Um deles era apresentado por Luiz Aguiar na Rádio Bandeirantes de São Paulo. Os Brotos comandam o maior programa da juventude brasileira. Ainda nos anos 60, era muito comum que emissoras até então especializadas num gênero único ou com tradições opostas aos novos ritmos musicais se voltassem com mais frequência para o público jovem. A Bandeirantes, por exemplo, além de apresentar os seus programas jornalísticos tradicionais e de possuir uma excelente equipe esportiva, demonstrou muito interesse pela Jovem Guarda, chegando a utilizar vinhetas calcadas em músicas de sucesso da época. Se eu estou sozinho, minha alegria sei onde encontrar. É na Bandeirantes, a minha querida, a mais popular. Nunca estou sozinho, tenho sempre o carinho da mais popular. Como se convencionou dizer, o rádio passou a ser uma espécie de vitrolão, dado ao uso quase que exclusivo de discos em detrimento das apresentações ao vivo. Surgiram com isso os famosos disc-jockeys, os comunicadores do sucesso. Um dos principais profissionais desse campo foi, sem dúvida, Enzo de Almeida Passos, que, na Bandeirantes, apresentou vários programas de êxito, um dos quais era o Telefone Pedindo Bis. Com Enzo de Almeida Passos, a Bandeirantes abre a sua discoteca e oferece os sucessos musicais atuais. Alô, 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 telefone pedindo bis. A década de 60 marcou também em São Paulo a transformação da Rádio Pan-Americana, tradicionalmente especializada na transmissão esportiva. A partir da segunda metade dos anos 60, a Pan-Americana passaria a se chamar Jovem Pan
e mudaria também alguns setores de sua programação, incluindo diversos programas musicais voltados agora para o público jovem. Anos mais tarde, o jornalismo seria também um dos seus pontos de maior prestígio. E estes 3 segmentos de programação, música, esporte e notícia, fariam da Jovem Pan uma das emissoras mais respeitadas da radiofonia brasileira dos dias atuais. José Fernandes, um dos críticos musicais mais temidos do Brasil, integrava a Jovem Pan. Faz 15 anos e não sabe nem beijar. Pois é, aí está então a faixinha do LP do Cláudio Fontana, Aniversário do Meu Bem, música de Roberto Carlos. Eu fiquei muito surpreendido com a ruindade dessa composição, porque é realmente um bagulho e indigna até essa musiquinha do nome do Roberto Carlos. E fiz aquilo que normalmente faço com os bagulhos. Coloquei no paredão Roberto Carlos, Cláudio Fontana, o Aniversário do Meu Bem e mandei brasa, e mandei fogo, assim. Ô, Zé Fernandes, sou eu, bicho, Roberto Carlos. Não, sabe o que é, bicho? O negócio é o seguinte. Outro dia, eu tava ouvindo você aí, você me botou no paredão aí, hein, bicho? Agora quero te dar uma explicaçãozinha. Essa música aí talvez você tenha estranhado, naturalmente, o tipo de música, os moldes dela. É que essa música foi feita há quase 10 anos, entende? Roberto Carlos respondendo à crítica de José Fernandes. Crítico musical dos mais conceituados no Brasil, Zusa Homem de Melo nos fala agora do espaço ocupado pela música estrangeira no rádio brasileiro. A cultura de um país não pode ser ditada por uma pessoa que vive nos Estados Unidos. E é o que acontece. Ou seja, vamos tomar um exemplo bem flagrante, a música Bad, do Michael Jackson. Essa música foi escolhida provavelmente por um produtor americano entre as músicas gravadas do disco, para ser a música de trabalho, como é chamado. Isso para todos os países do mundo, para o Japão, para a África, para um país da África, para o Brasil, que tem evidentemente culturas completamente diferentes, raízes musicais totalmente diferentes, de tal forma que a possibilidade de escolha, mesmo que se afunilasse para apenas um disco long play do Michael Jackson, acabou não existindo. Ou seja, essa possibilidade foi reduzida ao pensamento de uma pessoa que nem conhece a cultura do país para o qual ele mandou essa escolha. Então isso significa uma castração da cultura clara e em bom português. No ar! Música e alegria Colinos, o grande show musical da semana. E aqui está mais um desfile das melhores gravações do mundo com o elenco milionário da Odeon. Alô, senhoras e senhores, quem tem o prazer de saudá-los em nome de Odeon e Colinos é Enzo de Almeida Passos. Atenção, moçada! Música e Alegria Colinos, o grande show musical da semana, vai oferecer ao público jovem os grandes êxitos da música da juventude. Os Reis do Iê Iê Iê. O espetáculo de Colinos e Odeon prossegue agora com a juventude, The Beatles e Something. Quando os Beatles se tornaram um dos maiores income money, quer dizer, maiores fontes de renda para o país, para a própria Grã-Bretanha, formou-se
uma série de conglomerados comerciais com o intuito de explorar a música como mercadoria e não como cultura. E foi a partir daí que isso foi crescendo. E hoje em dia o grande centro explorador da música como mercadoria e não como cultura é a Inglaterra. Na década de 70, os grandes movimentos musicais que levaram a juventude brasileira ao delírio durante anos deixariam de existir. As emissoras foram obrigadas a procurar novos rumos. Algumas adotaram o jornalismo, outras o esporte e muitas passaram a transmitir uma programação mais popular, voltada sobretudo para o público feminino. 2 emissoras em São Paulo, porém, continuaram a investir no público jovem, só que agora não mais utilizando a linguagem dos anos 60, e sim uma nova filosofia de programação. Estas emissoras foram a Excelsior, a Máquina do Som e a Difusora, a da Jet Music. Hey Boy 960 no dial, pique mais embalado do seu rádio. Hello? Hello? Diz que show difusora? Hello, Bill. This is Pablo. Where are you? I won't be able to make it today because I'm at the bottom of the pool. Durante muitos anos, o rádio brasileiro passou por difíceis momentos financeiros. As grandes verbas publicitárias estavam agora destinadas à televisão. O rádio foi obrigado a partir em busca de novos anunciantes para poder se manter. E conseguiu. Mas, ainda assim, a fatia das verbas de publicidade empregada no rádio é muito pequena quando comparada com a da televisão. Em momentos de crise, a criatividade tem de funcionar. Em São Paulo, por exemplo, a Associação das Emissoras de Rádio, a AESP, criou uma fórmula que produziu grandes resultados. Luiz Casali, que presidiu a AESP, conta como funcionava o pool das emissoras paulistas. O que é o pool? 4 emissoras aqui da Grande São Paulo, 4 emissoras de AM, 4 emissoras que têm o mesmo segmento de público, emissoras populares, se uniram para uma ação conjunta em cima do mercado. Como isso? As 4 estão fazendo vendas integradas. Nós pegamos um determinado cliente, vamos a fundo no seu problema de marketing e levamos uma proposta de solução do problema de marketing do cliente, conjugada com todas as 4 emissoras. Isso tem tido uma força muito grande, porque estas 4 emissoras chegam a cobrir até 70% da população. As 4 emissoras juntas. O comercial do cliente entra no mesmo horário nas 4 emissoras, para não ter superposição. Então, às 8 horas da manhã, você pode sintonizar as 4 emissoras, as 4 estão transmitindo o mesmo comercial do cliente. Porque aí você não tem superposição de público. Você pega públicos diferenciados. Pega um público na Record, um público na Capital, um público na Globo e um público na América. Isso aumenta o poder de fogo do seu comercial. Para as emissoras de rádio, é um grande esquema, porque nós estamos com esse trabalho do pool atacando clientes que não faziam rádio. Ou clientes que no passado fizeram rádio e acabaram abandonando em função de outros veículos. Luiz Casali. O fantasma da TV não é mais como antigamente. Hoje, o rádio brasileiro está solidificado em uma grande audiência que se divide nos vários tipos de programação. Mas o rádio pode ainda criar coisas novas, ou, quem sabe, utilizar fórmulas antigas de sucesso com uma roupagem moderna e adequada aos dias atuais. Paulo Gracindo, um dos mais conceituados artistas brasileiros, encerra este nosso programa de hoje falando justamente do complexo de inferioridade que o rádio se permitiu adquirir com o advento da televisão. Nesse depoimento, mais do que história, Paulo Gracindo fala do vigor do rádio para enfrentar a televisão. Eu acho o rádio realmente muito gostoso de fazer, porque ele é mais simples, ele não precisa de maquiagem, não precisa de roupa, ele é fácil de ensaiar e tudo. Acho apenas que o rádio está fazendo praticando um ato de covardia
é o bichinho que está com medo do bichão. Porque não há razão para o rádio temer a televisão. Os dois podem conviver perfeitamente. Eu tenho a impressão que o rádio é a televisão matinê. Então, de 6 horas da manhã às 6 horas da tarde, o rádio pode dominar e eu acho que domina. Então você vê, são milhares de automóveis, são 700 mil táxis, são uma multidão, é uma verdadeira população de porteiros, é outra população de paus de arara, de obras, de chefe de obra, todo mundo com o seu radinho. Estão vendo rádio, não estão vendo televisão, não. Então é maciçamente o rádio na frente da televisão durante o dia. Então é o que eu chamo a televisão matinê. Mas, no entanto, o rádio parece que não se apercebe muito dessa força, não. E começa a recuar. Então, por exemplo, eu acho que tem que se fazer novela. Por que não novela no rádio? Não tenha dúvida nenhuma que será um grande sucesso fazer uma boa novela com bons atores e tudo. Não fazer uma coisinha pobre, não. Fazer uma coisa como se fazia antigamente, né? Os conselhos de Paulo Gracindo. No nosso próximo programa, falaremos da presença de uma nova faixa de onda, a FM. O rádio no Brasil. Texto e pesquisa de Valvênio Martins. Narração, Jader de Oliveira. Roteiro, Luiz Carlos Saroldi. Produção, Luiz Alfredo Ablitzel. Uma série do Serviço Brasileiro da BBC. Aí, gente, esse foi o 8º episódio da série de 10 programas do antigo Serviço Brasileiro em Ondas Curtas da BBC, intitulado A TV e Seus Fantasmas. Espero que todos tenham gostado deste episódio. Deixem aí a sua curtida e seus comentários neste vídeo e nos demais vídeos desta série que eu estou colocando aqui no canal, tá? A você que não é inscrito e que caiu de paraquedas aqui, se inscreva no canal, ative o sininho para as notificações e recomende o canal a amigos e familiares. E o 9º episódio, penúltimo desta série, pessoal, será AM, amplitude modulada. Vai ser bem bacana, hein? Aguardo todos vocês junto comigo aí, acompanhando este 9º episódio da série, o penúltimo, portanto. Até o próximo vídeo, pessoal.